e a todos os ouvintes da Rádio Sociedade, e especialmente a torcida do Esporte Clube Vitória. Gostaria também de destacar aqui, faz parte da torcida do Vitória, a chapa Vitória do Torcedor, que é a chapa que eu estou, faço parte dessa chapa, apoio essa chapa. Ficar aqui à disposição de vocês. Eu gostaria só de fazer um registro, uma observação, que na verdade hoje a chapa Vitória do Torcedor, ela ainda vai ter uma reunião onde vai definir o nome oficial do candidato à presidência do Conselho Diretor. Na verdade, meu nome está posto, meu nome está sendo discutido. E a primeira pergunta, eu fiz essa pergunta a Zé Rocha, fiz essa pergunta a Ricardo Davi, vou fazer a você, porque eu acho que o torcedor do Vitória se sentiu traído. Para você, Ivan de Almeida, de quem é a culpa de não termos eleição direta já este ano no Vitória? Bom, Wilton, a culpa é 100% da turma de Falcão, que hoje está sendo representada por Ricardo Davi, a turma de Falcão, porque essa chapa de Raimundo de Ricardo Davi, na verdade, é importante que seja muito claro para o torcedor, não pode enrolar o torcedor. Aqui mesmo nós temos um representante aqui, nosso torcedor, certamente é do Sumar Vitória, torcedor que frequenta o clube e acompanha há muito tempo que ele falou aqui, é Antônio Santos. É importante que fique claro para nós, torcedores do Vitória, que houve uma enganação, entendeu? Estão tentando enganar o torcedor do Vitória há muito tempo. Há muito tempo. Tem que ficar muito claro para todo mundo. Eu não sei por que esse esconderijo, porque fica nesse esconde-esconde. Falcão resolveu criar uma chapa para ser presidente. É muito simples isso. E está colocando Ricardo Davi como se diz, desculpa o termo, mas é o termo mais que todo mundo entende, como laranja. Porque quem vai manobrar essa chapa é Falcão. Falcão não abre mão de controlar o Vitória. É muito simples. Isso eu posso dizer tranquilamente, eu conversando com ele. Veja quem é que está ao lado dele, de Raimundo Viana. Veja quem são o diretor de Raimundo Viana. Era todo o pessoal de Falcão que ele indicou. Ele renunciou, ou melhor, foi renunciado, porque houve uma pressão muito grande do chefe dele lá adiante. Enfim, houve uma pressão e fizeram com que ele renunciasse. Não foi a torcida não, ele renunciou por uma outra força, que mais cedo ou mais tarde vai sair com o nome dessa pessoa, que obrigou ele a renunciar. Ele renunciou, mas disse assim, eu renuncio, mas coloco minha turma aqui. E colocou. É muito simples, todo mundo entende isso. E tem outra, isso não é demérito nenhum. Eu não entendo porque a pessoa se esconder uma coisa que não é ilegal, não é demérito, não estou falando de legalidade não. Ele simplesmente disse assim, eu renuncio, para meu nome sair de tela. Ele negociou. Ele negociou, ele entrou num acordo. Exatamente, entrou num acordo, exatamente, Matheus. O que eu estou falando não é bicho de sete cabeças, não é difícil de entender. Ele saiu, aí eu bati chapa com o Raimundo Viana, sabendo que ia perder, porque eu fui dentro do conselho, e o conselho era tudo dele, que é uma coisa que a gente já vem discutindo há muito tempo. Aqui para fazer uma pergunta, indagação, Rogério, na sequência aqui, para perguntar ao Ivan de Almeida, que representa a chapa Vitória do Torcedor. Pois não, Rogério. O professor Ivan esteve aqui conosco na Rádio Sociedade, participou daquele debate com o Raimundo Viana, e um dos principais discursos dele foi que iria transformar o Vitória em um protagonista do futebol brasileiro. Iria ali estar disputando as principais colocações ali na pontinha da tabela. Não aconteceu. O Vitória está aí brigando, conseguiu sair ontem ali do Z4, está com um pontinho de diferença do Internacional. Mas a pergunta clara que o torcedor, o ouvinte quer saber, o Antônio que está aqui nos visitando quer saber, como torcedor do Vitória, qual a sua visão para o futebol do Vitória, caso consiga se tornar presidente do clube? Bom, a primeira coisa que tem que estar levando em conta é o futebol, é o Vitória, futebol. Primeira coisa, que eu acho que pouca gente, esses que estão aí agora, inclusive o Raimundo Viana, pouco estava dando atenção ao futebol. Se não, teria feito efetivamente um grupo, ou melhor, uma comissão de gestão do futebol, um grupo para trabalhar com o futebol. Eu pergunto a vocês aqui, observe que todos vocês acompanham o futebol, sabem muito bem. Quem no Vitória existe uma comissão, ou melhor, existe uma coordenação
de gestão de futebol? Não. Quem contrata no Vitória, todo mundo sabe que é Manuel Matos. Todo mundo sabe. Isso não é também mistério para ninguém. Manuel Matos, a pergunta é a seguinte: qual é a qualificação dele que ele tem para fazer isso? Para fazer essa gestão do futebol? Então, o primeiro passo, se você quer ser campeão na área que você trabalha, é você focar o seu produto. O produto principal do Vitória não é outro não, minha gente, é o futebol. A partir do futebol é que vão sair as outras coisas. Apoio a basquete, apoio a voleibol, mas é o futebol que vai dar isso. Então tem que ter ali, naquele momento, a equipe que tem que estar ali, tem que estar preparada para o futebol. E não está. Observe que eu falei o ano passado, volto a repetir. Na chapa Vitória do Torcedor, que é essa chapa que eu me incluo e que eu represento, sou um dos representantes dessa chapa, eu diria o seguinte, que nós já começamos bem, porque nós começamos com o apoio total, incondicional de Simval Vieira. E Simval Vieira precisa algum comentário sobre a qualidade dele como uma pessoa que conhece, de formar uma equipe? No caso, na sua gestão, qual seria a função do Simval Vieira? Qual seria a atribuição para ele? Simval Vieira seria o principal elemento, o principal profissional que vai comandar todo o futebol. Ele vai criar toda a linha, inclusive toda a linha de gestão do futebol, desde a base ao profissional. E também o gestor, a pessoa que vai trabalhar diretamente lá com o técnico do futebol. Ou seja, toda aquela estrutura. Não adianta eu ou um outro que não esteja, que não tenha expertise querer fazer isso, que vai errar. Eu falei isso com o Raimundo Viana: Raimundo, você tem que arranjar uma pessoa que possa realmente formatar um projeto de gestão de futebol. E não foi feito isso. Todo mundo sabe que não foi feito isso. Como é que é contratado futebol? Observe que a gente não está aí já rebaixado por causa de um jogador. Que isso foi uma sorte. Que não foi para a gente dizer que ele que escolheu o jogador, não. O jogador foi liberado lá pelo Cruzeiro, para o mercado. E a gente estava louco aqui, pegava qualquer um. Tanto estava pegando qualquer um, só para você ter ideia, Rogério, pegando qualquer um, que você tem aí quantos jogadores que na mesma época que Marinho foi contratado, vários, uns 10, que não estão fazendo nada, nem no campo entra, nem treinar está treinando. Esse mesmo nome que a gente citou agora, qual o seu plano? Não, torcedor. Em relação à torcida do Vitória, o que é que você pensa da participação do torcedor, qual a importância do sócio torcedor na sua administração? Olha, sempre eu defendi, o que eu estou falando aqui é comprovação, sempre eu defendi que o Vitória, uma equipe, ou melhor, uma instituição que queira caminhar para o progresso, ela não pode esquecer da sua matéria principal, ou melhor, da sua alma, que é o torcedor. A alma do Vitória, de qualquer equipe, é o torcedor. Então, em 2008, quando eu comecei a levantar essa bandeira de discutir estatuto, observe que eu não fui naquela eleição com o Alex Portela, claro que era uma eleição que eu ia disputar dentro do conselho, com o conselho formado por eles. Mas mesmo assim, houve uma discussão e uma negociação. A negociação ali, houve uma negociação, é o seguinte, que se discutisse o estatuto do clube, e ele concordou, e não cumpriu 100%. Mas uma coisa ele fez, quando ele chegou na reunião de eleição, na comissão eleitoral, ele chegou lá e disse assim: olha, a partir de hoje já existe uma comissão para discutir o estatuto do Vitória. Qual é a grandeza disso? Mesmo que o Vitória não tenha chegado a uma eleição direta, mas existe um grande mérito de toda essa discussão. Qual é? É que hoje metade da torcida, por exemplo, já entende de estatuto. E metade da torcida já percebeu que se quiser mudar o seu clube, entender melhor o seu clube, em vez de ficar fazendo carnaval na rua como a outra torcida aí andou fazendo e não mudava nada, quando é que eles conseguiram mudar? Eles conseguiram mudar na hora que não mexer no estatuto. O outro clube, entendeu? O nosso adversário aqui, que sempre está disputando conosco. Então o que eu quero dizer, observem vocês, que na hora que mexe no estatuto, você dá a oportunidade para o torcedor participar mais, discutir melhor o seu clube. E é isso que as pessoas não concordam. Nem a chapa de Raimundo Viana não concorda com isso. Eles acham que o torcedor só serve para pagar ingresso, entendeu? Ficam convocando. Minha posição é a seguinte, viu, Rogério? Minha posição é que você
não precisa ficar gritando, chamando a torcida para ir para o estádio. Você tem que botar uma equipe competitiva, de qualidade. O torcedor ele vai naturalmente. Só chama no sufoco. Ele não precisa. Como, Matheus? Só chama no sufoco. Perfeito. É isso que tem ocorrido. Então, no sufoco é que lembra da torcida. Está errado. Está errado. Então, na verdade, tanto a chapa que para mim é a mesma chapa, a chapa de Falcão, que é a de Ricardo Davi e a de Raimundo Viana, é a mesma chapa. É a mesma chapa. Porque eles não defendem nada disso. São alinhados. São alinhados? Não, eles não estão alinhados. Eles quebraram, brigaram e agora não tem mais como consertar. Eles estão tentaram até voltar. Quando perceberam que existia uma chapa de competição para ir, que é o Vitória do Torcedor, eles tentaram até, mas não tem mais ambiente. Que aí houve aquela briga feia, que não tem como consertar mais. Então é por isso que os dois não estão lançando a chapa. E nós, que somos oposição há muito tempo, fomos aos poucos formando, e hoje temos um grupo de oposição realmente efetivo, constituídos, a gente está preparado para disputar uma eleição. E mais, quando se fala assim em renovação, as pessoas confundem renovação com idade. E é o erro grave. Entendeu? Renovação é renovar ideias. Entendeu? É um modelo de gestão. Não está se falando em idade, não. Você pode ter uma pessoa com 80 anos, discutindo com um de 20, com um de 30, sem problema nenhum. Como está a posição hoje, Vitória do Torcedor, Zé Rocha? Olha, a chapa Vitória do Torcedor, ela teve outras pessoas que abraçaram nosso programa. E inclui essas pessoas, o Otto Alencar, oficialmente, ele já divulgou que apoia a nossa chapa, além de Simval Vieira, né? Além de Simval Vieira, o próprio Otto Alencar, Augusto Mascarenhas, Alberto Mascarenhas, Augusto Vasconcelos, que é um dos representantes dessa chapa, uma das pessoas que organizaram essa chapa, Cláudio Lessa, Adriano, Otávio, e dentro desse grupo de pessoas, Léo Amoedo. Então, dentro dessas pessoas, vamos dizer assim, que eu digo o seguinte, tem coisas na vida que a gente diz assim, é um privilégio estar, eu tenho o privilégio de estar junto a essas pessoas. Boas ideias e muitos com expertises. Não é para dizer, não é só ideia, porque só ideia não resolve. Esse negócio de, tem ideia, se você não pôr na prática, não vai resolver. Então, são pessoas que têm expertise. Zé Rocha, então, foi uma das pessoas que viu o programa da chapa Vitória do Torcedor e ele apoiou. Na hora que ele viu o programa, que era democratizar o clube, profissionalizar o clube, é evidente que eu estou falando assim, resumindo, porque na verdade nós temos cada item desse, nós temos o detalhamento disso aí. Naquela época que o senhor foi candidato, que não eram favoráveis e que não haveria democracia no Vitória. Dentre eles existia o nome de José Rocha naquela oportunidade? Não, o Zé Rocha era favorável. Sempre foi favorável. E por isso que houve essa confusão. A confusão porque Zé Rocha levantou a bandeira da democracia no clube. E isso fez mal a muita gente, porque todo mundo sabia que dependia dele para esse processo ir adiante. Então ele levantou a bandeira e todo mundo começou a ser contra. Falcão, Alex, Raimundo Viana. Todos foram contra. Todos. Agora todo mundo está de bonzinho, mas todo mundo foi contra. Todo mundo. Eu quero que fale assim, todos. Inclusive eles diziam mais ainda, eles diziam assim, para que vocês estão cobrando democracia? Falavam assim, que eu estava falando, um dia eu me lembro que eu estava falando, a Alex Portela pegou pelo braço e me puxou assim, para dizer, Ivan, se democracia fosse bom, os municípios não estavam falidos. Eu disse, pelo amor de Deus, você fala o que é democracia e depois fala uma frase dessa. Entendeu? No dia seguinte ele estava na rádio dizendo, não foi bem aquilo, mas foi isso que ele falou. E foi ecoado em todas as rádios. Assim. Ou seja, na verdade, ninguém ali estava querendo democracia. E a agonia que se deu com o Zé Rocha é que o Zé Rocha tinha um poder na mão de conduzir o clube para uma democracia. Como ele tinha esse poder, ele não ia definir, mas é o Conselho Deliberativo, mas ele é o presidente do Conselho Deliberativo, ia ter uma voz mais, vamos dizer assim, com um eco mais grave, né? mais intenso desse processo. Então começou a confusão para cima de Zé Rocha. Por isso que eu comecei a ficar lado a lado com ele nessas discussões. E você viu, inclusive, que queriam até agredi-lo. E eu tive que me levantar algumas vezes e dizer, minha gente, para com isso. Só porque estamos pedindo democracia no clube, não há necessidade desse tipo
de situação. Então esse meu pessoal, que aí incluía todo mundo, mas principalmente o pessoal que hoje que é o pessoal de Falcão. Falcão comanda mesmo. Eu só não entendo, viu, Martinho? Uma coisa que eu fico estarrecido. Qual é o problema de Falcão assumir isso? Porque Raimundo Viana ele não esconde, não. Raimundo Viana, ele não esconde que ele assume o grupo. Ele tem um grupo, indicou agora, fulano, Pedro Godinho, não sei quem, indicou. Ele não tem problema não, ele diz mesmo, ele é o grupo dele. Agora eu não entendo por que o outro não faz a mesma coisa. Isso para mim é muito triste para o ser humano, entendeu? Ficar por trás assim e botar um laranja e ficar ali e ele que comanda tudo. O Falcão. Ele o Falcão. É esse grupo aí, esse grupo de Cristóvão Rios, é o grupo que faz Falcão. O comando é Falcão, não é Cristóvão Rios. Cristóvão Rios é apenas a ponta que está lá na frente, mas quem manda no grupo é Falcão e eu não entendo. Isso eu estou falando porque eu sou muito sincero com ele. Não entendo porque ele não coloca o nome dele. Qual é o problema? Ele tem serviço prestado na Vitória e está na hora de ser julgado. De volta você já acabou de dizer. Ele citou o Simão Vieira. Citou o Simão Vieira claramente. Simão Vieira, que já passou por lá e conhece. Conhece, entendeu? Conhece. Ele se colocou de corpo e alma para a chapa Vitória do Torcedor. E cabe a essa chapa fazer essas indicações. Na verdade, a pessoa não pode chegar lá na chapa Vitória. Isso é muito importante, Matheus. Chegar lá e falar, eu vou ser isso. Não, ninguém está dizendo que ele vai. O que eu estou dizendo é o seguinte, que ele se colocou de corpo e alma e é um nome que, caso eu seja eleito, é o nome que eu vou usar, essa gentileza dele de ter colocado esse nome. Aí caberá a ele escolher o treinador do Vitória, se é esse mesmo que está aí? Não, aí caberá a ele, a ele escolher. A ele escolher. Não é cargo do senhor presidente, é cargo dele. Dele, a responsabilidade é dele. Que é assim que funciona. É assim que vai funcionar. Agora ele vai ter que me convencer, o que ele vai ter que fazer sempre é me convencer que essas indicações dele são as melhores. Sim. Mas aí ele tem argumento suficiente para que ele é uma pessoa preparada. Então ele vai dizer assim, olha presidente, o homem é esse aqui. O senhor quer ser o presidente centralizador? Nada, não tem condições. Não tem condições. Se fizer isso está errado. Entendi. O senhor observou aí também o seguinte, e eu concordo em parte, que só existe nesse elenco do Vitória 3 nomes de 3 jogadores qualificados para uma primeira divisão. O senhor citou Marinho e Farias. Só. Eu citaria Kaique. Para mim, do elenco do Vitória, só ficariam esses 3, o resto mandar todo mundo embora. Eu não vou dizer dessa forma, porque se eu vou mandar, se vai ter um gestor de futebol, completo, é ele que vai fazer essa avaliação. Agora cabe a mim ficar acompanhando ele, o que é que ele está avaliando. E agora tem a chapa Vitória do Torcedor no encalço dele também. A chapa Vitória do Torcedor não é só para eleger, é para ficar ali cobrar resultado, que é assim que funciona. E na sua gestão, futuramente o sócio vai, a eleição vai ser... sem dúvida, porque ele já faz parte vamos dizer assim, já faz parte do próprio, vamos dizer assim, do próprio livro do Vitória do Torcedor, a participação mais efetiva do sócio Somar Vitória. Esse negócio do cara, olha, ele paga 18 meses, se ele atrasar um dia, perdeu tudo, ele não pode votar em nada, isso é absurdo, entendeu? Então esse cara não pode corrigir, entendeu, Matheus? Autoescola Veja, simulador prático, habilitação em todas as categorias, adição de categorias. Autoescola Veja, 3252-3199.